96 FM, 96fm.com.br, onde você encontra o melhor conteúdo jornalístico do Rio Grande do Norte. E a gente começa com essa aqui, Gerlane. Governo anuncia redução de expediente e suspensão de diárias. É a luta do governo para tentar reduzir custos. Eu só acho que parece economia de moeda, Gerlane Lima. 2 decretos foram publicados ontem no Diário Oficial do Estado, estabelecendo essas novas medidas de contenção de despesas na administração pública e destinando recursos para setores estratégicos. Essas ações fazem parte de um conjunto de iniciativas para equilibrar as contas do Estado e também otimizar o uso de recursos disponíveis. O decreto, que foi assinado pela governadora Fátima Bezerra ontem, altera normas anteriores e determina a suspensão da concessão de novas diárias e passagens aéreas para servidores públicos estaduais até o dia 30 de abril. Essa medida atinge todos os órgãos da administração direta e indireta, como parte desse esforço para reduzir despesas com deslocamentos e viagens institucionais. E, além disso, o decreto estabelece a redução da jornada de trabalho nos órgãos estaduais para 6 horas diárias, em regime contínuo. Essa determinação não se aplica a setores que operam em regime de plantão, atividades consideradas essenciais ao funcionamento. Danilo, aí junto, antes da gente comentar, tem uma outra notícia que vai nesse mesmo, vamos dizer assim, nesse esforço concentrado do governo, que é a pretensão do governo de recuperar pouco menos de 900 milhões de reais em créditos da dívida ativa, né? Tem um total hoje na dívida ativa de 10 bilhões e 780 milhões de reais. Tem um programa hoje, né, de recuperação desses créditos que já oferece 20% de desconto, né? Estima-se que desses 10 bilhões, o que ainda seria possível recuperar seria pouco mais de 4 bilhões e 400. Mas o governo não quer nem tudo isso, ele está querendo recuperar menos de 900 milhões de reais, está vendo aí se faz uma securitização, ou seja, se vende isso para um banco, para esse banco ir atrás de receber esse dinheiro. É um esforço concentrado aí, Danilo, mas sinceramente em nenhuma nem em outra eu vejo efetividade. Eu vejo que são medidas muito mais pirotécnicas do que com possibilidade de serem efetivadas. E mais uma vez a gente precisa criticar. O governo faz uma medida aí de reduzir expediente e corte de diária, não vai economizar praticamente nada, né? E vai atrás de créditos podres. Me parece muito pouco para quem está vivendo a crise financeira que o governo está vivendo, Danilo. De fato, né? O que vai representar essa economia vai ser simbólico, né? Aliás, simbólico as duas ações são simbólicas no sentido de que mostra o quanto o governo está perdido. Porque um governo que falta aí 1 ano e 10 meses para acabar, e o governo toma medidas para cortar gastos, né? Como assim? Por que o governo tomou essas medidas lá no início dessa própria gestão, né? Por que demorou tanto para perceber que ia ter que tomar essas medidas, né? Tá muito claro. Você toma medidas drásticas de corte de gastos como essa, né? A esse ponto, para iniciar um planejamento, né? Quando você está chegando no final do planejamento, você vai tomar essas medidas, tem alguma coisa totalmente errada. O governo perdeu o timing, né? A sensação que passa é que é de fim de gestão, já disse isso aqui algumas vezes, a sensação que passa é de fim de gestão, a pessoa não sabe muito bem o que está fazendo e vai cortando, vai mudando, vai apresentando alguma iniciativa, mas sem sentido, tudo perdido, né? Tudo sem nexo. Qual o planejamento de um governo que, faltando agora 1 ano e 10 meses para acabar, que falta 1 ano e 10 meses, tá? Acaba o segundo mês hoje, do mês de 2025. Toma medida para economizar, para diminuir o gasto ao ponto de cortar diárias operacionais, diárias de viagem, né, dos servidores. Qual o sentido disso, né? Faltando 1 ano e 2 meses. Se levar em conta que a governadora renuncia em abril do ano que vem, só falta 1 ano e 2 meses. Né? E ela em 1 ano e 2 meses ela vai fazer o quê com essa economia? De fato, é uma total falta de planejamento. O que mostra muito desse governo, né? O que diz muito desse governo, pela sua total incapacidade de prever ali o que pode acontecer no futuro. Deveria ter tomado medidas como essa no início da administração, aí tinha sentido, mostrando quanto que seria economizado, onde seria investido. A essa altura, com o rombo financeiro que já existe no Estado, com a dificuldade que já existe, né, não vai servir para muita coisa essa economia, né? Já tinha tido uma medida como essa, né? Acho que no começo do ano o governador tenta ampliar um pouco aí até abril. Também tem isso, né? São mais 2 meses só de medidas. O que é que vai representar esse corte de diárias em 2 meses a mais? É complicado. E tem gente aqui, Danilo, no Zap aqui já me chamando a atenção para 2 coisas, né? Muita gente já aqui no Zap falando comigo sobre essa questão. Primeiro, tem gente me lembrando aqui que agora, logo depois do carnaval, né? A governadora inclusive saiu de Natal, foi para Salvador, né? Sim. Ela está curtindo o carnaval em Salvador, a governadora, né? Bacana, eu gosto demais do carnaval de Salvador, vale demais a pena, viu, governadora? Aproveite.
Logo na sequência ela viaja para Lisboa, passa 10 dias em Lisboa, né? A Bolsa de Turismo de Lisboa é a maior da Europa, mas a minha lembrança é que quem ia para essa Bolsa de Lisboa geralmente passava 3 dias, 4 dias no máximo. Ela vai passar 10 e não vai levar uma comitiva pequena não, né? Então tem gente aqui me dizendo, olha, tá cortando as diárias e tá com a viagem marcada de 10 dias para Europa, essas diárias para Europa não são baratas, né? E outra coisa que o pessoal tá me lembrando aqui é o seguinte, os cortes das diárias também atingem o pessoal da segurança, né? Ou seja, vai cortar dinheiro também da segurança pública, Danilo. Provavelmente a medida atinge as diárias que foram autorizadas depois de que ela foi publicada, né? Que já foi publicada, como as da viagem da governadora certamente já estão publicadas, não vão ser prejudicadas quanto a isso, né? A viagem da governadora em primeiro lugar, né? Lisboa é um lugar bacana, né? Pra visitar. E a gente volta aquele meio do debate, né? Já deve ser a quarta, quinta, sexta viagem que a governadora vai, dizendo que vai melhorar o turismo do estado nessas viagens. O que é que trouxe de retorno pro Rio Grande do Norte? Eu me lembro demais daquela viagem que ela foi à China, né? O que é que trouxe de retorno na viagem à China, né? Ninguém se lembra disso. Prometeram que ia fazer o porto, lembra? Uma empresa vai fazer o porto aqui do Rio Grande do Norte, tá aí. O grande porto que a gente ganhou da China, né? É impressionante. Ai.